Muito bom dia, Mani. Muito bom dia, Tudo bem? Almeida. Tudo bem? Que história pesada, né? Que história pesada. A gente Nem me acompanhando aqui é bem complicado. E posso fazer uma pergunta, Mani? Não me pergunta não, é só vou falar algo pra você. Às vezes a gente acha que a nossa vida tá difícil, né? Exatamente. Às vezes a gente acha que a nossa vida tá difícil. Esses dias eu até comentei sobre isso com meu namorado, que a gente estava comentando sobre essas pessoas que trabalham de dia e também de noite, que costumam ter 2 empregos. Costuma de noite trabalhar em lanchonete, por exemplo, no point do shopping durante o dia, e em outro emprego. E aí eu falei para ele, cara, às vezes a gente reclama que a gente está cansado, mas imagina um cara desse que trabalha de dia num lugar, trabalha de noite em outro, e imagina uma pessoa dessa. E se você for ver, hoje, infelizmente, para você ter uma vida, né, não estabilizada, melhor, você tem que ralar. Exatamente. Senão não vai, não adianta. É Fazer difícil. o quê, né? Mas e aí, e as fofoquinhas de hoje? Então, começando, já estamos num assunto meio tenso, né? E vamos continuar. Começando, conhece o padre Fábio de Mello? Conhece? Pô, o padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello. Fábio de Mello, Todo mundo galãzão, conhece. galã. Sim, Padre sim, galã, exatamente. sim. Pessoal, muitas mulheres acham ele muito lindo, bonito, maravilhoso. não sei o quê. É o padre Fábio de E um cara Mello, muito inteligente. muito conhecido. Padre muito conhecido. E ele, Franciel, há um tempo atrás... Ah, bom, achei que você ia Há um falar. tempo atrás, já tinha sido divulgado que ele estava num quadro de depressão. Sério? Já tinha sido divulgado que ele estava com depressão, tratando contra a depressão, lutando contra a depressão. E ontem, segunda-feira, ele deu uma entrevista num evento que estava tendo e ele falou que ele deu, ele desabafou, sabe? Desabafou, ele Caraca, se desmanchou. mãe. Falou que tem dias que ele só tem vontade de deixar de viver. Meu Deus. Tem dias que a única coisa que ele pensa é em acabar com a vida dele, em finalizar isso porque ele não aguenta mais o sofrimento que a depressão causou e continua causando nele, entendeu? E muita gente já sabia que ele tinha depressão, mas não sabia que estava num caso tão agravado, entendeu? Tão intensificado dessa forma. Nossa, e muito mãe. triste, né, Franciel? Muito Claro. triste. É uma pessoa que tem, né, o seu cargo religioso. E uma né? baita representatividade religiosa para muitas pessoas. Na religião católica, ele é um representante inato, porque é um cara que levou muito, né, o nome do catolicismo no Brasil e fora do Brasil. E daí ele pediu orações, pediu para o pessoal ajudar com oração, orar por ele, porque ele não vai desistir. Ele falou que ele não vai desistir porque o Deus dele é maior do que qualquer enfermidade, mas que está sendo muito difícil. Você lembra quando você pegou o padre Marcelo Rossi? Sim, que também passou por depressão muito pesada, que ficou fraquinho, e para né? ele focar, para ele poder sair da depressão, uma história que ele conta é que ele encontrou para vencer a depressão na academia. Na academia. Tem uma moça, inclusive, que eu estava conversando esses dias atrás com outra pessoa aí, que tinha uma depressão gravíssima também, que inclusive morava no nosso município e que se mutilava e tudo mais, também encontrou conforto na academia. Na academia. E ele encontrou tanto na academia que ele ficou de magrinho. Agora ele é marombão. Mas a gente não está falando que a resposta para a depressão é você ir para academia. Não, mas é cada longe um disso. encontra... Mas encontra em lugares diferentes, entendeu? Encontra em lugares diferentes. Às vezes você encontra, próximo da sua... sabe para que isso serve, Franciel? Para quando as pessoas falam que depressão é coisa do diabo. É frescura também. Fala que é coisa do diabo isso. É sim coisa do diabo, mas quando vê assim essas pessoas de Deus, essas pessoas que são uma representatividade religiosa para nós, você vê como isso pega qualquer um, não é só as pessoas do mundo que estão ali propícias a ficar com essa doença, a acontecer esse tipo de coisa. Porque a depressão ela é uma doença da alma, né? É uma doença da alma. E vou falar uma coisa para você que está em casa. Vamos lá, padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi, como muitos pastores, muitos líderes religiosos tiveram depressão. Falei assim, mas como, poxa? Ele fala de Deus, ele prega, né? Tá na missa, o outro na igreja evangélica. Como? Às vezes eles cantam, eles louvam. Como? É muito simples. Você está rodeado de pessoas amando. Exatamente. Mas quando termina uma missa ou termina um culto, todos vão embora. E o vazio fica. O vazio fica. E esse vazio, principalmente, e vou falar uma coisa, porque imagina um padre, o padre ele não tem uma esposa. Eu penso muito nisso, não tem uma esposa, não tem um filho, não tem alguém para você desabafar. Claro. Eu penso muito nisso, nunca cheguei imagina a falar, só, mas você um sente fardo sozinho, muito eu acho, pesado. gente. É um fardo muito pesado, porque o pastor,
né, da igreja evangélica, maçonaria, espiritismo, espírita, enfim, eles têm a sua esposa, têm o seu marido, eles podem ter relacionamento ali, né, com o seu marido, com a sua esposa, pode casar. Padre, não. Pode ter os seus filhos. Pode ter os seus filhos. E padre, não. E eu falo para você porque por muitas vezes, em momentos difíceis da minha vida, eu me apegava a quem? E sempre me apeguei a minha esposa, aos meus filhos. E entra aquilo, Franciel, que muita gente julga, falando, mas só Jesus, só Deus tem que ser o suficiente já para ele se sentir preenchido. Só que ninguém é perfeito. Verdade. Ninguém é perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Não tem como culpar ele por isso ou falar que a fé dele é pouca. Jamais, por isso ele não... Todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito. Mas que Deus abençoe, né, Franciel? Até que Deus Jesus abençoe, que melhore, que melhore a situação dele. Mas vai, ele é um vitorioso, ele vai sim. Um cara gente boa demais, um cara de Deus, ele vai dar... É que nem ele falou, né? O Deus dele é maior que qualquer enfermidade. Com certeza. Mas aí, isso é assunto bom que você trouxe. Um alerta, tá vendo só? Como qualquer pessoa pode passar por isso. Qualquer pessoa. E se você está passando por isso, se sentindo sozinho, triste, decepcionado com tudo, com raiva do mundo, por muitas vezes a gente tem ódio do mundo, é verdade, procure ajuda. Procure alguém para conversar, para desabafar. É uma igreja que você quer ir? Ou se você não confia em ninguém, procura um psicólogo, não sei, pode ser aqueles online, aquelas... Tem também aquelas... Tem também aquelas chamadas que a pessoa não sabe quem você é, você não sabe quem é a pessoa, você vai, desabafa e a pessoa te ajuda. Tem vários meios. Procura. Franciel, estou procurando ajuda, não confio em ninguém, não quero conversar com ninguém da minha família. Vem aqui na TV Buritis. Vamos bater um papo, tomar um café, comer uma bolachinha de Babel. Ou se você não quiser, não venha, entre em contato, manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Sei lá, cria um perfil fake, manda uma mensagem. Não tem problema. Nós estamos aqui para te ouvir. Quer conversar 10 minutos, desabafar no telefone? Nós vamos ouvir você. O importante é você abrir o seu coração. Com certeza. Tá bom? Porque a vida, ela sempre vai... E não se sentir fraco, né? Porque isso é um exemplo de que pega qualquer um, até os mais fortes, vamos dizer assim. Na fé. Exatamente. Tem a fé mais elevada, infelizmente. Eu passei por um momento desse quando minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, foi um momento muito difícil. Foi alguns dias que eu olhava e falava, e aí? Sabe quando parece que a escuridão interna queria tomar conta de mim, o vazio queria tomar conta de mim? Foi os meus filhos e a minha esposa que me ajudou. Porque não é fácil, gente, não é fácil. Mas que bom que ele falou que não vai desistir. Que bom que ele conseguiu desabafar, né, Franciel? Melhor coisa. Porque às vezes ficar segurando isso prende mais ainda. Mas então vamos continuar. Vamos E daí, agora comentando sobre uma fazenda, a Luana, que chegou até pertinho da final, a Luana Targino, que chegou na fazenda, final. Isso, essa mesmo, que participou, a gente sempre falava dela aqui, que participou agora da Fazenda 16, que na final teve o Sacha, o Yuri, o Gui Vieira. Lembro. E ela também estava ali no final, naquela mesma chapa. Ela namora com esse rapaz da foto, ela namora e tudo mais, já entrou namorando, saiu namorando naquele relacionamento dela. Só que tem muita gente que está atacando o namorado dela nas redes sociais, tanto o namorado dela quanto ela, quando ela posta alguma coisa com ele, ou quando ele posta alguma coisa com ela, ou sozinho, atacando porque querem que ela fique com o Sacha Disque. Mas como assim? Exatamente. O Sacha era um amigo, não era? Ou ele se teve um relacionamento lá? Não, é amigo. Como eu falei, ela entrou namorando e saiu namorando. Entrou no relacionamento e ela dentro, saiu com ninguém. Ela honrou o namorado dela, não se envolveu com ninguém. Não. Aí, ó. E aí é o que ela tá falando, que isso tá atrapalhando quando ela faz publicidade. Tem gente que, por exemplo, publicidade de casal, tem gente que vai lá atacar. Ou quando ele posta alguma coisa, ataca ele falando... E aí você sabe que a internet é suja, né? Gente falando pra se matar, gente falando pra assumir da vida um do outro, falando... Coisas terríveis, sabe? E eles estão atacando o relacionamento dela. É umas besteiras, uma coisa que não tem lógica. É umas coisas que a gente pensa assim, cara, você tem tanto tempo assim pra cuidar da vida dos outros, de comentar uma besteira dessa. Muito tempo. A pessoa tem muito Cara, tempo. a gente fica indignado pra você chegar ao ponto de ter a capacidade de ir na rede social de outra pessoa e falar pra pessoa se matar porque você simplesmente não gosta dela. Eu fiquei, Não, deixa eu falar. Eu ia falar. São coisas também, né, mano? O povo gosta, às vezes, de cutucar, gosta de fazer frescurinha, gracinha. E fazer feio, né, Franciel? E o pior de tudo, Amânia. Imagina ela fazendo publicidade que, em vez de ter comentários legais, ele vai ter comentários ruins que vão atrapalhar até a empresa a qual ela está anunciando. Exatamente. É o que ela falou, que está atrapalhando nas publicidades que ela está fazendo. Fechando o contrato e estão atrapalhando. Ou quando o namorado aparece em alguma coisa, o povo tá caindo em cima. Atrapalha. A vida profissional dela fica uma rusga porque a pessoa fica ali enchendo o saco, ao invés de falar coisas boas. Eu mesmo já cheguei de trabalhar num serviço
que trabalhava eu e outros rapazes também, outras moças, e daí sempre ficava na frente eu e um rapaz. E esse rapaz namorava, e eu também namorava, e sempre tinha gente que perguntava ou se a gente era casado, ou se a gente namorava, porque a gente sempre atendia ali na frente, sabe? Tipo, uma situação chata. Ai, não, mas vocês combinam, não sei o que, bem Nossa, chato, nada a sabe? ver. Não, tem Muito pessoas chato. que... Muito chato. É muito, você tem que ser muito inconveniente pra... sabe? Chega em mim, a minha esposa, eu e ela junto e fala que eu e Combina. ela não, que eu e ela não combina, pra você ver. Eu e a Fer. Ah, vocês não combinam. Só ver a resposta da bonita. Vai ver. Vai. Só ver, só ver. Você não, você combina. Zé. Ah, Sai, vai. sai, vai lá.